vergonha e dor, mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amar estar na cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amar mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu. Meu Jesus vai dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz, maravilha, santificação. Eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar.
Então, quem tem Cristo, igreja, não tem medo. Então, não ficou no hospital, mas naquela certeza de salvação. Glória a Deus, então, nós no céu de Deus temos que ter certeza que vamos partir para a morada eterna. Então, esse é muito bom a gente quando está num lugar, é de tristeza assim que partiu. Mas aquela pessoa deixou um testemunho para a família, e todos que ali estavam, porque ele sabia para onde ele ia. Então, muito bom todos que estão na presença de Deus saber que no dia que você partir, você vai ser recebido pelos anjos do Senhor. Porque a igreja, nós, muitas vezes falamos, temos saudade daqueles que partem, mas aqueles que partem salvo, igreja, fica consolada, a família fica consolada. Mas essa noite vamos orar pela família da irmã Penha, que ficou ali, Sucílio, né? E a igreja ficou triste, né? Porque a gente tem a tristeza, perdeu o céu de Deus, mas não perdemos não, isso é a glória, para a glória do Senhor, porque aqueles que estão com Cristo têm a sua recompensa. Glorioso Deus Santo, da tua santa presença, da presença da tua serva, Senhor. Mas o Senhor sabe, Jesus amado, que todos têm parte, Jesus querido, na tua presença, aqueles, Senhor, que estão contigo, meu Pai, não perdemos nada, Senhor. Um dia se encontramos, Senhor, com eles, Senhor. A ressurreição, Pai amado, Pai querido, porque a tua palavra é santa, é poderosa. Então, Jesus, consola os corações daqueles que ficaram, abençoando, dando certeza, meu Pai, daqui desse mundo nada levamos, Senhor. Papai querido, tira os apegos, Senhor, na nossa vida, aquilo que não te agrada, joga por terra, aquilo, Jesus amado, que está nas nossas mentes, nos nossos corações, impedindo, Senhor, ser uma pessoa melhor, joga por terra, Senhor, da graça, da força, e faça que todo homem, toda mulher, toda criatura na terra venha reconhecer, meu Pai, que só contigo terá salvação. Aqueles que se entregam a coração para ti, se entrega, Jesus, mas não negue o teu nome. Um deles estiver, Jesus, falando do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, mesmo, Senhor, no leito de dor. Mas, meu Pai amado, sabemos que é o Senhor que deu seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer por nós naquela cruz. Oh, bendito seja o teu nome, Senhor. Nos sustenta na tua graça, na tua misericórdia. E vai de encontro àqueles que são hospitalizados, aqueles que são aclamados, Jesus amado. Que eles ainda têm essa esperança de salvação. Que eles ainda têm esperança de vida eterna. Meu Deus e meu Pai, entrego todos em suas mãos. Todos os seus servos, todos os seus filhos, Senhor, que precisam de socorro e da misericórdia, consola os corações. São tantos enlutados, Senhor, mas
vitória, nos deu a vitória, não é? Verdade. Graças a Deus, falamos coisas que as pessoas lá no final falam sobre Jesus, Jesus que aceitam sim, mas nós temos que estar sempre agradecendo a Ele. Verdade, Deus. Toda especial. Agradecer é um dos sacrifícios que Deus mais se agrada na vida. Sabia disso, não é? Um dos sacrifícios que Deus mais se agrada é o agradecimento. Verdade, Deus. Porque quando estamos agradecidos e agradecendo, a palavra diz que Deus está recebendo o nosso sacrifício, porque o agradecimento demonstra a adoração. A adoração. Então, o sacrifício demonstra a adoração. E esta adoração é o que Ele requer de nós. Adorar é reverenciar. Adorar é demonstrar que aquilo que Ele fez por nós, nós estamos compreendidos. Igual nós sabemos, quando aceitamos a Cristo, ou seja, quando aceitamos a Cristo de coração, então Ele, como já disse sempre, Ele desvia Ele de nós. E aí se torna nosso amigo, nosso Pai, nosso Senhor Cristo, nosso Salvador. Então Ele desvia Ele de nós. Quando um justo morre, Deus se alegra. E quando o ímpio morre, Deus entristece. É assim que funciona na Bíblia Sagrada. Salmo 116, versículo 15, diz a palavra de Deus: que precioso à vista do Senhor é a morte dos seus santos. Mas Ezequiel fala 18, 23, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes de o ímpio se converta e viva. Aleluia, Deus. Então nós que temos essas duas informações da palavra, sentimos a revelação de Deus dentro de nós. Não é bom você saber, eu saber que Jesus está contente? Ou não? Ou não saber se ele está contente, não saber se ele está irado. Então fica algo confuso. Mas a salvação, ela traz uma certeza, porque é de graça. Além de ser de graça, o Senhor da glória nos posiciona a saber a sua vontade, a vontade do Senhor da glória. Nós já vamos meditar na palavra, até a história já oremos, mas temos para meditar na palavra no resultado da igreja. A igreja vai informar de um bom resultado, para que não se fique duvidosa. Igual a igreja, ela vai apresentar-se no céu em uma só união. Não é isso? Mas é o trabalhar de Deus em Cristo que Ele anda com a igreja. Maravilha! Ele anda com a sua igreja. No capítulo 19 do Apocalipse, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Esta revelação para todos que gostam desta boa palavra. Apocalipse, capítulo 19. Vamos para os resultados da igreja. Aqui no versículo 1, a palavra de Deus nos revela isto. A igreja do Cordeiro no céu, depois a igreja na terra, depois a igreja reinando, e a igreja
debates. Vê que coisa linda é a palavra de Deus. Aqui no capítulo 19, vamos dizer, tem o título A Queda de Babilônia, a alegria e triunfo do céu. É uma palavra que a nós hoje é uma palavra de segurança. É o que diz a palavra de Deus. A queda de Babilônia, alegria e triunfo dos céus. Encontraram, capítulo 19, esse primeiro, nós vamos lendo até o 4, depois damos prosseguimento nesse texto. Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse quer dizer. Aleluia. Quer dizer o que Apocalipse? É bom ter o conhecimento de todos que Apocalipse significa revelação que Deus deu a quem mesmo? Deus deu a Cristo. Cristo entregou o anjo. O anjo entregou João. E João fez a distribuição para a 7 igrejas. Então vai passando por uma corrente de ligação. Por isso que quando Jesus ressuscitou, ele disse: me dado o quê? Poder. Mas quem deu o poder para Cristo? Foi Deus, o Pai. E ele, Jesus, entregou para o anjo. Estamos aqui vendo o versículo 10, do capítulo 19. Ele estava pretendendo adorar o anjo, mas o anjo falou: não me adore, porque somente Deus tem que ser adorado em Cristo Jesus. E aqui vemos a queda de Babilônia. Sabe quem é Babilônia? Babilônia é o primeiro reinado de Daniel. Eu já passei acho que as irmãs têm, não sei se a irmã Pedrina pegou, sobre os 4 reinos. Você pegou, não foi? Isso, já de vez em quando dá uma olhada, né? É bom para ir se informando bem. Então, o primeiro rei foi o reinado do rei Nabucodonosor, trazendo a idolatria sobre Baal. Por isso que vem de Babilônia. A palavra Babilônia vem de Babel, que é uma conservação do pecado, de povo para povo, de nação para nação, de reino para reino, vai conservando o pecado. Quanto à santificação, também ela vai passando de pai para filhos, os que recebem a palavra, e de profetas, assim por diante, para a outros profetas, e a conservação da santidade está sempre presente. Agora, essa Babilônia, hoje, explicar para os irmãos que não sabem, essa Babilônia hoje, ela é o Império Romano. Estão compreendendo? Essa Babilônia que vemos aqui, ela está, é a Roma que atua no lugar dela, porque essa Babilônia, ela está no fundo do mar. Ela já não existe mais. Está a uns 250 metros, segundo a geografia, no mar do Golfo Pérsico, que hoje é Irã, Iraque, Médio e Pérsico, que é Irã e Iraque. Então foi essa Babilônia que quis parar Daniel de adorar a Deus, os 3 colegas de Daniel de adorar a Deus. Esse rei ficou 7 anos comendo catículos, fosse animais, as unhas crescidas, suspeito do corpo. Foi essa Babilônia, uma das primeiras perseguições depois do dilúvio foi Babilônia. Mas nem por isso a igreja parou de crescer e permanecer. É o que diz a palavra. Depois dessas coisas eu ouvi no céu, como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia. É o que diz a palavra. Não
não se pode falar aleluias. Sabia que não se pode falar aleluias? Sabe por que não pode? Porque a palavra aleluia está referindo só ao único Deus. E aleluias está referindo aqueles deuses misturados. O Deus verdadeiro com o Deus pagão. Como está escrito aqui. Ele dizia, quando tinha muita água, ele dizia, multidão, que ele dizia, aleluia. Aleluia não tem S, você pode falar aleluia. Só o número 3 que fala aleluia, referendo a repetir várias vezes. Agora diz a palavra, que coisa linda. Aleluia, salvação e glória, e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Aqui entra o perigo da pessoa ficar falando, eu não vou fazer para Deus me dar. A honra não se pode falar assim, fala muito, usa muito, mas a palavra ela repreende fortemente, nos liberte, dizendo a palavra de Deus, né? Aleluia, salvação e honra, e glória e honra, e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Então, tudo que fizemos e temos, não podemos dizer que eu fiz e alcancei porque fiz tudo que temos, a honra e a glória é dada a Cristo. É uma ligação da terra aos céus no mesmo Espírito Santo sobre os adoradores, diz a palavra. Porque verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com suas prostituições, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Verso 3. E outra vez disseram, aleluia. Está vendo? Está sempre no singular. E o fundo do céu, e o fundo dela sobe para todo sempre. Agora aparece as autoridades que foi comprada da terra. É importante nós avaliar isso. Pelo sangue do Cordeiro, os irmãos podem avaliar que quem está falando aqui não são os anjos. Quem está falando são os homens remidos, pessoas remidas. Verso 4. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo novamente, amém, aleluia. Diz aqui, pode sentar, já oramos. Vamos analisar aqui a igreja, ela é revelada aonde? A nós, nesse momento. Ainda não aconteceu, mas Deus não se limita nem no tempo nem no espaço. Ele mostra-nos a igreja reunida onde? No céu. Alegria e triunfo no céu. Alegria. Agora lá tem os representantes, por isso que é bom a gente se tiver uma aparece, foi do comentário, uma voz de trovão, é uma voz de uma grande multidão que tem o mesmo intento, o mesmo espírito e a mesma glorificação. Mas aqui aparece algo que nos deixa mais honrado ainda. 24 anciãos e 4 animais. É uma língua figurada. Sabe por que o homem é chamado de animal? Corpo animal, como Paulo diz no capítulo 15 de Coríntios, que seria corpo animal e corpo espiritual. O ser humano é chamado de corpo animal. Por que corpo animal? Porque a carne que os animais possuem, os homens também possuem.
O sangue, da cor do sangue que é no ser humano, é a cor do sangue dos animais. Para definir essa palavra, então, é concluída assim. É uma figura de linguagem, uma ilustração. 24 anciãos. Agora aparece aqui uma contagem, não sei se os irmãos já descobriram, como Deus beneficia com verdade o seu povo. Diz o versículo 4, né? E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, dizendo, ou seja, sentado no seu trono, dizendo amém e aleluia. Sabe quem são eles? Quando Jesus veio, aí nós já sabemos, ele separou 12 homens como apóstolos. Foi 12. Os apóstolos são quantos? Voluntários são mais de 18. Mais específicos são 12. 12 apóstolos. Só que quando nós vamos olhar, teve apóstolo que foi temporário, apóstolo que foi específico, no caso dos 12 apóstolos que viveram com o Cordeiro, um foi instituído, no caso de Judas, aí Judas foi substituído por Paulo. Mais de 20 anos depois que Judas morreu, então Deus aparece Paulo e substitui em lugar de Judas, aí a contagem fica certa. Fica quantos? 12. 12 está no Apocalipse aqui 21, versículo 12 também, 14. Os 12 apóstolos. Mas quando Deus fez a promessa a Abraão, os patriarcas são quantos? Os filhos de Jacó, para quem não sabe, por isso que a Vanessa está sempre aprendendo. Os filhos de Jacó foram 12, porque o número 12 é profético. E o Evangelho de Cristo foi escrito por 4 escritores. Foi Mateus, Marcos, Lucas e João, 4. Então dá 12 apóstolos, com 12 patriarcas, dá quanto? 12 com 12. É bom para meditar, para não esquecer lá fora, porque aí vai meditando, Deus vai dando graça. Agora, os 4 escritores, eles são considerados também como seres viventes, ou corpo animal, animal, foram 4 escritores, 12 apóstolos, 12 patriarcas e 4 escritores. Então dá 24, com mais 4 dá 28. Mas todos esses seres são homens que Deus preparou com seu precioso sangue de graça, para os irmãos analisar quanto Deus nos honra, quanto Ele nos ama. E agora aparece eles em ato de adoração, dizendo aleluia, e ação de graça e honra e glória a Ele, ao Senhor nosso Deus. Mas o que nos chama a atenção, que no versículo 5, vamos dar prosseguimento, a palavra de Deus. Olha aqui, ó. E saiu a grande voz do trono que dizia: louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, a vós que temeis, assim pequenos como a grandes. Esta revelação da igreja reunida do céu demonstra a sinceridade de Deus sem fazer acepção de pessoas. Esses pequenos e grandes que estão louvando a Deus significa que por essa voz que está identificando que todos estão louvando a Deus, significa a salvação
como nós sabemos, sem fazer acepção de pessoas. Às vezes a pessoa nasceu na roça, no interior, não teve a oportunidade de receber de ser formada na leitura, não tem leitura. Mas ela aceitou Cristo. Aí a salvação dela é igual um deputado que aceita Cristo, um senador, igual o senador Nicodemos, igual o senador José de Arimateia, para quem não sabe. Então eles eram salvos, mas quem não sabe ler é salvo igual quem sabe. Compreenderam? Isso é bom para a pessoa não se desviar da fé. Porque às vezes a pessoa que não sabe ler, eu já vi isso, a pessoa, ela não sabe ler, e às vezes apodera da pessoa um complexo. Ninguém me dá atenção, o povo olha para mim com um gesto contrário. Eu já vi esses complexos na igreja, já vi sim, e eu acho que eu sou desprezado por todos. Tem pessoas que têm esse complexo. Fulano me cumprimentou, para a pessoa já é um desfecho. Então, o ensinamento, está compreendendo? Que quem não sabe ler precisa também aprender e é salvo igual ao outro. Verdade, Deus. Está compreendendo? Surge esses complexos, assim por diante. E aqui diz a palavra que grandes e pequenos estavam dizendo a mesma palavra: louvai o Senhor, nosso Deus. Mas eu vou concluir o assunto dos tronos, que estavam 12 apóstolos, 12 patriarcas e os 4 escritores do Evangelho de Cristo. Tudo que fizemos para a glória de Deus é notificado lá, é revelado lá na glória. Estão compreendendo? Que nada fizemos fazer para a nossa glória, mas tudo que fizemos para a glória de Deus é revelado lá. Por isso que eu já falei várias vezes, segundo a Bíblia, quando a pessoa vem para a igreja, que ela está sentada nas cadeiras, ela está no campo de missão. Já ouviu alguém dizer: Deus não quer, Deus está requerendo de você, você não está fazendo nada, isso não é bíblico. É pensamento contrário, porque esse ato de vir para a igreja, sentar nos bancos, ouvir a palavra, aprender a palavra, é um ato de consagração a Deus. E às vezes essa ameaça traz complexo de interioridade que nós estamos falando. Então aqui no versículo 4, mostra que tem uma apresentação. São 28 ministros de Deus fazendo a apresentação de quem? Da igreja. Fazendo a apresentação de quem? Dos salvos em Cristo reunidos na glória. Por isso que faz a definição grandes e pequenos. Nós vamos seguir aqui, mas eu quero ir lá para o capítulo 21, aqui do Apocalipse, e versículo 12, como o Carlos lê para nós, versículo 12. Né? 21, 12? Isso. Apocalipse 21, 12. Isso, 21, 12. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e as portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são o nome das 12 tribos de Israel. Olhe bem, compreenderam? 12 tribos de Israel. Agora vamos ler o versículo 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. Neles, o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro
simboliza quem? 12 apóstolos. Quem não descobriu, porque ele aparece na leitura que vemos. Aparece 12 apóstolos, 12 tribos de Israel, que fundou a nação de Israel, promessa em Abraão, e agora aparece no céu. Eu vou comentar na Bíblia, os filhos de Israel, muitos foram violentos, problemáticos, mas o arrependimento recupera. Aí Deus não impôs mais as falhas que eles cometeram com salvação. Aqui no capítulo 4 do Apocalipse, vamos encontrar os 4 anciãos, os 4 escritores do Evangelho. Aí dá 28 que aparecem no céu como ministros de Cristo. E isso é lindo para nós, porque somos ministros de Cristo, Senhor Antônio. Se voltar para o capítulo 4 do Apocalipse, que é uma demonstração que na época de para nós novamente, vou ler isso. Capítulo 4, verso 7. Ali fala de uma linguagem figurada, mas são os 4 escritores do Evangelho. E o primeiro animal era semelhante ao leão, e o segundo animal semelhante ao bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Isso, olha, é figura, porque para quem não sabe, o Evangelho do Reino, representando o símbolo do leão, foi o Evangelho que Mateus escreveu atribuindo aos judeus. Hoje nós entendemos melhor a linguagem da Bíblia, porque a graça do Espírito Santo está conosco, mas ela não está, como diz pingado, ela está derramada, para que a mente fique bem saudável. Só. Então, o primeiro animal era semelhante a um leão, símbolo de Cristo, símbolo de rei, do reinado. E o quarto animal era semelhante a um bezerro. Se os irmãos olharem na palavra, porque é a cultura bíblica, o boi na Bíblia simboliza hoje tratores, ferramenta principal de trabalho lá na época. Isaías profetizou que Jesus era experimentado e sofredor, experimentado nos trabalhos, que é o Evangelho de Marcos. E a outra era semelhante a um homem. O terceiro animal era semelhante a um homem. Esse Evangelho que é ensinado, os irmãos sabem que Deus, ele trabalha com o povo, e cada cultura que o povo possui, então Deus aplica a palavra para que entenda. Agora o Evangelho de Lucas foi escrito exclusivamente para os judeus, para os gregos. Porque os gregos, eles criam muito no trabalho da pessoa e era dedicada, assim por diante. Estou fazendo essa introdução para às vezes as pessoas lerem e ficar, o que será isso? Não entendo nada. Não é um parecendo um leão, outro parecendo um boi, outro parecendo um homem, outro parecendo uma águia. Se não houver explicação, a pessoa não entende porque esses 4 aparecem lá na glória, no tempo certo, concluindo a obra de Deus, ou seja, testemunhando a obra de Deus. E o Evangelho de Marcos foi escrito aos romanos. Está compreendendo? Como os romanos são dedicados no progresso, no trabalho constante, então aparece Jesus também lá como homem trabalhador. Os judeus, como creem rei, no rei aparece Jesus como o rei. E o Evangelho de Lucas, como os judeus creem muito na convivência com a humanidade, assim por diante,
Aí aparece o evangelho do Filho do Homem, quer dizer, comunicativo, assim por diante. E o evangelho de João, que é o quarto animal, semelhante a uma águia voando, é bom que interpretem para não pensar que é algo tão estranho. O quarto animal representa o evangelho do Filho de Deus. Glória a Deus. Que os outros evangelhos é para nós também. Por que o evangelho do Filho de Deus? Porque é o evangelho aonde Jesus disse assim: não se turbe o vosso, está falando com todos. Na casa do meu pai há muito morada. Vou vos preparar lugar e levarei para mim mesmo. Aí ele está referindo: o Espírito Santo, ele virá sobre vós como consolador. Vem nos consolar. Então, o evangelho de João, a águia, é o evangelho da águia, porque a águia ela é dedicada em visão, mais aperfeiçoada que outras, as aves voam baixos, comparando a ela. Mas a águia voa acima das nuvens, quando está o tempo tempestuoso. E o cristão, ele voa por cima das nuvens. E Jesus voa com ele, glória a Deus, dá sempre a vitória. Mas o que nós estamos comentando é para que não pareça coisa estranha. Os 24 anciãos, os 28, são 24, e mais 4 escritores, 4 fundadores e 4 fundamentos confirmados por Deus e os apóstolos de Cristo. Depois eles aparecem na glória. Vamos voltar lá para o capítulo 19. Novamente, livro do Apocalipse. Quem chegou por agora estão no livro do Apocalipse, capítulo 19. Mostrando na Bíblia Sagrada a revelação da igreja onde?